Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos para a palavra? Vamos abrir a Bíblia nesta manhã em Salmos 23, por favor. Salmos 23, para mim esse é um deleite. Salmo 23, você que está em casa puder nos acompanhar. Salmos 23, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Você que está aqui, Salmos de número 23. É um salmo mundialmente conhecido. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém. Irmãos, este salmo, o interessante é que realmente ele é mundialmente conhecido. Milhões de pessoas o sabem de cor. Sua mensagem tem sido um bálsamo de consolo para os que estão tristes e de encorajamento para os que estão em desalento. Jesus Cristo é o bom pastor que morreu pelas ovelhas no Salmo 22. Jesus Cristo é o grande pastor que vive pelas ovelhas no Salmo 23. E Jesus Cristo é o supremo pastor que voltará para as ovelhas no Salmo 24. Esse texto nos falará de três verdades maravilhosas sobre o pastor e o cuidado com as suas ovelhas. Há três. A primeira delas, nós vamos ver o pastor das ovelhas. Quem é esse pastor? O verso primeiro nos falará: o Senhor é o meu pastor, e nele não temos falta. Há duas verdades aqui sobre esse pastor. Primeiro, é que esse pastor é divino. Ele é o Senhor. O Senhor. Ele não é qualquer pastor, ele é divino, porque ele é o Senhor. Esse pastor é autoexistente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é transcendente, ele é justo, ele é puro, ele é amável, ele é eterno e ele é imutável. Esse pastor é o pastor da aliança, é o Deus de toda graça, é o nosso sustentador e ele é o nosso mantenedor, ele é o Salvador. Atos 17, 28 diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. João 10, 11, Jesus se apresenta como o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Palavra bom aqui é kalos. E essa palavra é um caráter muito acima. É um caráter excelente desse kalos, desse bom pastor. Esse pastor corresponde a um ideal, tanto em caráter como em obra. Ele é único, ele é eterno. E esse pastor é divino, ele é o nosso pastor. Segundo, é que o nosso pastor é pessoal. Por que pessoal? Ele é o meu pastor. Além de divino, ele é pessoal, ele é o meu, e ele é o seu pastor. Entre o pastor e suas ovelhas, há um conhecimento mútuo e profundo. Porque esse pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem o pastor. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas. Ele é íntimo delas, deleita-se no relacionamento com elas. É um relacionamento pessoal, profundo,
e íntimo. Irmãos, o nosso pastor, ele é pessoal, porque ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, ele é o meu, ele é o seu pastor. O Salmo 27, no verso 10, diz assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele nos acolhe. Ele tem uma relação pessoal comigo e com você. Ele é o bom pastor e ele é um pastor perto, ele é um pastor pessoal. Agora diz o final do verso 1. O mais interessante é que esse nada me faltará no hebraico não existe. A palavra aqui, ao ser escrita, não é nada me faltará. É nele. Nós não temos falta. Não há falta nele. Tudo quanto precisamos, nós temos em Cristo. É isso que o verso 1 nos diz. Nós poderemos não conseguir tudo o que desejamos. Porém, em Deus, temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para viver e para existir, Deus provê tudo. É isso que Paulo diz em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele suprirá, o pastor divino e o pastor pessoal, tudo quanto precisarmos, e louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, vamos ver agora a provisão das ovelhas. Provisão. Irmãos, por que ovelhas? Por que as ovelhas precisam de cuidado? Há 7 coisas. Primeira, a ovelha não consegue cuidar de si mesma. As ovelhas, elas são simplesmente ingênuas. Elas precisam de cuidado. Elas não conseguem cuidarem de si mesmas. Segundo, as ovelhas são indefesas. Elas não possuem nem garras e nem presas. São indefesas. Terceiro, as ovelhas, elas são sujas. Elas não conseguem limpar-se a si mesmas depois de estarem sujas. E se ficarem sujas, não conseguem limpar-se. Quarto lugar, as ovelhas são míopes. Elas não enxergam os perigos, elas não veem os abismos, e elas precisam do cuidado, porque senão elas podem cair e ficarem longe do rebanho. Sexto, as ovelhas não têm senso de direção. As ovelhas, ao serem deixadas sozinhas, elas podem cair em abismos e seguir em trilhas perigosas. E sétimo, os seus dotes podem ser a sua ruína. O mais interessante é que a sua lã pode ser um peso mortal, porque quando a ovelha cai na água, a sua lã a arrasta para o fundo, e ela precisará de alguém para tirá-la do poço, que senão ela morre, pelo seu próprio dote, pela sua própria lã, ela morre e ela fica por lá. Portanto, a ovelha necessita do cuidado do pastor. Agora o texto lido, ele nos mostra 5 provisões que a ovelha recebe do bom pastor. A primeira provisão está no verso 2 que lemos, é o descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas de descanso. A primeira coisa é que Ele me faz e Ele te faz. Isso vem de Deus, não vem de nós, vem dEle. Segundo, Ele nos faz deitar e repousar. E esse sono é fundo, é profundo. Depois Ele nos leva em pastos verdejantes, ou seja, Ele nos dá alimento sólido. Ele nos sustenta em todas
as questões. Ele não apenas provê aquilo que necessitamos, mas Ele nos conduz em fonte de provisão, fazendo-nos descansar. Quem nos faz descansar é o Senhor. O Salmo 4, no verso 8, o salmista diz isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos, se nós dependermos das circunstâncias para deitar e pegar no sono, nós estamos encrencados. Se nós olharmos ao redor para deitar e pegar no sono, nós não vamos nem deitar e nem pegar no sono. O que virá? Perderemos o sono e a ansiedade virá. Obrigado, Edson. A ansiedade virá e nós precisaremos de tarja preta para dormir. Agora, Deus nos faz descansar. Esse descanso não vem da terra, ele vem do céu. Precisamos confiar em Deus e descansar, mesmo no meio da crise que estamos vivendo. Se você olhar para os hospitais, se você olhar para os leitos que estão lotados, se você olhar para a falta de água, e se você olhar para a crise que nos cerca, você não vai dormir, e muito menos pegar no sono. Portanto, a primeira provisão que temos do bom pastor é descanso. Ele nos faz repousar, e louvado seja Deus por isso. A segunda provisão que temos é o refrigério. Olha comigo o verso de número 3, a primeira parte. Refrigera-me a alma. Irmãos, a palavra refrigerar aqui em seu original hebraico dá exatamente a conotação de cura da alma. Cura. Há determinadas feridas que talvez tínhamos antes da pandemia, ou talvez feridas que estão sendo desenvolvidas agora, que a medicina não pode tratar. Ela não conseguirá tratar. Talvez um psicólogo, um psiquiatra dá jeito um pouquinho, mas há calos que estão sendo gerados na alma, que ninguém na terra poderá ajudá-lo. E diz o salmista que ele traz refrigério para a nossa alma. Existem muitas pessoas abatidas, machucadas, feridas, angustiadas e aflitas pelas circunstâncias da vida. Só Deus pode curar as feridas mais profundas da alma. Só Deus. Esse refrigério não vem da terra, esse refrigério vem do céu para nós. Ainda que a dor da sua alma seja um deslize, talvez um deslize moral ou um abuso, só Deus pode curar a nossa alma, só Ele. Esse refrigério vem do céu para nós. O Salmo 42:11, o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, o refrigério que precisamos nessa manhã está em Deus. Ele pode curar a sua alma, Ele pode preencher o seu vazio, o meu vazio, ainda nessa manhã. Ele refrigera a nossa alma. Terceira provisão que temos em Deus é a direção. Olha o verso 3, a segunda parte. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que coisa maravilhosa. A terceira provisão que temos é ser guiados por Deus. Guia-me pelas veredas da justiça. Irmãos, o nosso pastor nos guia. Não hoje, não amanhã,
Mas enquanto o nosso coração bater, seremos guiados manhã à noite, manhã à noite. Porque se nós fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos por atalhos perigosos e escorregadios do engano. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente caminharíamos por trilhas sinuosas que desembocariam em lugares de morte. Mas diz João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, e ele já veio, ele nos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Deus cuida de nós porque nos ama e deseja que o glorifiquemos por amor do seu nome. Irmãos, somos dirigidos pelo Espírito Santo ao caminho do Deus Santo. Somos guiados por Ele, nos montes e nos vales. Em momentos de paz e em momentos de mal. Somos guiados na dor e no luto. Mas somos guiados e continuamos sendo guiados na alegria e na bonança. A terceira provisão que as ovelhas do bom pastor têm é direção. Ele te guia, ele me guia, manhã após manhã. Quarta provisão que a ovelha tem é a consolação. Olha o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, o vale da sombra e da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida, que pode nos encher de medo e de temor. Talvez você que me assiste esteja no vale da sombra e da morte. Talvez você que está aqui no templo esteja passando pelo vale da sombra e da morte. Agora, ainda que estejamos no vale da sombra e da morte, por que vale, sombra e morte? Porque as ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se vê em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. Elas se perdem, elas se sentem desesperadas e assoladas. Sabe o que acalma a ovelha numa hora dessa? É a presença do seu pastor. A presença do pastor em circunstâncias adversas que não passamos e muito menos não conhecemos, é o que acalma a ovelha. Ainda que ela passasse por vales terríveis e difíceis, quando o seu pastor chegava, ela se acalmava. Se acalmava. O bordão aqui no texto era um bastão pesado com o qual o pastor podia atordoar e até matar uma fera que tentasse atormentar o rebanho. Já o cajado era uma vara cuja a extremidade era curvada, usada para ajudar ovelhas individualmente. Nem o bordão e nem o cajado era para bater, era para auxiliar. O bordão atordoava aqueles que perseguiam, já o cajado livrava as ovelhas de buracos difíceis, que elas poderiam cair, e o pastor com o cajado pegava as ovelhas e as colocavam de volta no caminho. Irmãos, eu e você podemos passar e poderemos passar por montes e por vales. Aliás, Deuteronômio 11:11 diz: a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, terra que cuida o Senhor, e os seus olhos estão sobre ela, dia e noite. Ainda que você esteja nos vales,
Ele vê você, sustenta você e auxilia você, ajuda você. Ele nos ajuda, Ele nos consola, quer montes ou quer vales. Mateus 1:23 diz que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus perto, Ele é o Deus que anda conosco. Portanto, a presença de Deus é o único apoio seguro nas lutas da vida, nas lutas e nos vales da vida. Ele está conosco nos montes e nos vales. Em Deus a paz e a consolo para minha e para a sua alma nessa manhã, a consolo para nós. Então, a ovelha do bom pastor tem descanso, tem refrigério, tem direção, tem consolação. E quinta provisão é a vitória. Olha o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Que lindo isso aqui. Qual é o contexto? Pastor e as ovelhas. Depois de cada dia difícil de trabalho, o objetivo do pastor era levar o rebanho em segurança de volta para o aprisco, onde as ovelhas cansadas, elas poderiam repousar, protegidas durante a noite. Enquanto as ovelhas entravam para o aprisco, o pastor examinava uma a uma, para se certificar que nenhuma delas havia se ferido, ou adoecido por ter ingerido talvez alguma planta venenosa. O pastor examinava uma a uma, se necessário, ele aplicava unguento nas ovelhas feridas. Olha o unguento para nós essa manhã. E para as que estavam sedentas, ele oferecia água num cálice grande e com 2 asas, unguento e água. Também colocava óleo na cabeça das ovelhas e nos chifres, para afastar moscas e insetos. Irmãos, isso é o que Deus faz conosco ainda hoje. Ao ver-nos feridos, machucados pelas batalhas da vida, sabe o que Ele faz? Ele passa unguento em nós. Se houver feridas, esse óleo, esse unguento, cicatrizará todas as feridas, que nenhum mertiolate da farmácia tem poder de curar. Depois, Ele mesmo, Ele nos dá água aos sedentos. Depois, Ele mesmo pega óleo e asperge em nossa cabeça e nos pontos vulneráveis das ovelhas, para não serem atacadas, até estarem prontos para a batalha de novo. Irmãos amados, o nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas ele nos dá vitória contra todos os nossos inimigos. E louvado seja Deus que nele, em Cristo, temos vitória. Temos vitória hoje, temos vitória amanhã, temos vitória todos os dias. Portanto, nele temos descanso, refrigério, direção, consolo e vitória. Terceiro lugar, vamos ver agora o futuro das ovelhas. Olha o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que glorioso. O importante, eu não escrevi aqui, mas a palavra certamente aqui é a mesma palavra usada por Paulo em Romanos 8, 28. Paulo diz: sabemos
Sabemos o que, Paulo? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A palavra sabemos e a palavra certamente aqui é óbvio, certamente hebraico, hidar. Sabemos, Romanos 8:28 é a mesma palavra. Não há sombra de dúvidas, não há variação. É uma palavra exata. Acontecerá o que Davi disse e o que Paulo disse. Acontecerá o que, Davi? Certamente, bondade e misericórdia me seguirão, não hoje, não amanhã, não semana que vem, mas todos os dias da minha vida. Todos. A ovelha de Jesus, ela tem um passado a limpo, porque somos lavados em seu sangue e remidos por sua morte vicária. A ovelha de Jesus tem também um presente seguro. E por quê? Porque bondade e misericórdia são como duas escoltas que ladeiam-nos dia e noite, até o nosso coração parar de bater. Diz a Escritura que enquanto tivermos aqui, bondade e misericórdia nos seguirão. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E terceiro, a ovelha de Jesus tem um futuro glorioso. Sabem por quê? Porque depois que terminar a jornada nesse mundo, ela habitará na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Todo sempre. Irmãos, se existe algo que tem afligido principalmente o povo de Deus, é essa certeza. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei no final da minha vida na casa do Senhor, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 1000 anos, 1 milhão de anos, não, para todos sempre, para todos sempre. Os discípulos de Jesus estavam muito preocupados em relação a isso, exatamente a essa exatidão, e Jesus diz aos seus discípulos que estavam com o coração turbado, em João 14, do 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estejais vós também. Irmãos, a morte não pode nos separar do nosso pastor, não pode. Ele preparou-nos lugar, uma casa, um lar, uma pátria. O céu é o nosso destino. Desfrutaremos dessa bendita companhia para sempre e sempre, e nesse lugar não haverá choro, nem pranto, e muito menos dor. Hudson Taylor, ele colocou uma frase tão maravilhosa na verga da porta da sua casa: Ebenezer e Jeová Jireh. Quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus. Quando eu olho para frente, eu vejo a promessa de Deus. Portanto, eu não preciso temer. Olhe para trás, veja o que Deus já fez. Olhe para frente e contemple a promessa de Deus, o que Ele tem preparado para as ovelhas. Irmãos, eu termino. Quão felizes são as ovelhas do bom, supremo e grande pastor. Você é a ovelha do bom e supremo pastor. Ele é o nosso pastor divino.
Ele é o nosso pastor pessoal. Nele nós temos descanso, nós temos refrigério, nós temos direção, nós temos consolo e nós temos vitória, manhã após manhã. E nele nós temos um futuro intacto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã. Louvado seja Deus. Grande e bom pastor, maravilhoso pastor, Ele é o nosso pastor, nele nós não temos falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para as águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor de eternidade em eternidade. Louvamos o teu nome, Deus. Bendizemos o teu nome nessa manhã, porque tu és o nosso pastor e em ti não temos falta alguma. O Senhor nos consola, o Senhor refrigera nossa alma. Em ti encontramos descanso, mesmo em meio aos dias difíceis, as lutas tão grandes que temos passado. Em ti há consolo, em ti há refrigério para nossa alma, em ti nós encontramos descanso. No Senhor nós temos vitória, manhã após manhã. Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor, que nos seguirão por todos os dias da nossa vida, continuem acalentando o nosso coração. Que o Senhor derrame óleo fresco sobre a nossa cabeça, para que possamos prosseguir. Se estamos machucados, que o Senhor derrame desse óleo e nos dê água fresca nessa manhã. Água fresca. Que o Senhor continue cuidando de nós. O Senhor continua guardando-nos, livrando-nos. E com teu cajado, livrando-nos de laços e de pestes. E nos livrando de cair. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós ovelhas do teu aprisco. Continua, Senhor, guardando-nos e guiando-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu próprio nome, por amor do teu nome, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é amável, o Senhor continua fazendo tudo o que faz, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Traga nessa manhã as ovelhas que estão fora do aprisco, traga-as de volta, Senhor. Pega o teu cajado e traga cada um para o aprisco novamente, para serem alimentadas, serem abraçadas pelo Senhor, serem tratadas pelo Senhor, o bom pastor, novamente. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. Senhor, que continuemos nos teus caminhos, que continuemos ouvindo a tua voz, porque a tua voz, ela despede como chamas de fogo. A tua voz é audível, ouvimos a tua voz, e ao ouvi-la, caminhamos pelo centro da tua vontade. Abençoe as ovelhas nessa manhã, abençoe cada ovelha que me assiste, e que nós, ovelhas do teu aprisco, desse bom e grande e eterno e imutável pastor,
continue conosco, fazendo todas as coisas que precisam ser feitas. Te louvamos, meu Deus, por tão grande amor nessa manhã, em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.